Olá, crianças! Vamos estudar agora matemática, lição 6 do nosso livro, página 50. Ângulos e retas, tá? Vamos ler juntos. A ideia de ângulo. Luana e seus amigos estavam brincando de siga o mestre. Observe as instruções dadas durante a brincadeira. Número 1. 3 passos para frente, depois embaixo. Número 2, meia volta para a direita, aí a menina girou, tá? Fez um giro de meia volta. 3, 4 passos para frente. Depois, número 4, giro de quarto de volta. Então, assim, ela não deu uma volta completa, assim, nem meia volta, só um quarto. Em 2, no número 2 aqui, ó, nesse daqui, tô na página 51. Luana deu um giro de meia volta que é correspondente ao ângulo raso. Em 4, Luana deu um giro de um quarto de volta que é correspondente ao ângulo reto. Olha só aqui. Eu fiz aqui, ó, na lição 6, ângulo reto é isso daqui, ó. São duas linhas que se encontram, tá? Fazendo um L. Aqui é um ângulo reto. E esse ângulo reto corresponde a um quarto de volta. Aqui, ó, a gente já tem o desenho de um ângulo raso. Se essa volta aqui, ó, tá? Seria meia volta, ângulo raso. Se fosse toda a volta, seria uma volta completa. Então, vocês vão fazer atividades aí da página 51. Eu vou ler aqui para poder ver se tem alguma coisa difícil. Se não tiver, eu vou explicando. Marque um X com um relógio em que o ponteiro dos minutos deu um giro de um quarto de volta, considerando sempre o 12 como ponto inicial. Então, o ponteiro partiu do 12, tá? Qual desses três aí, ó, reloginhos, que corresponde a um quarto de volta? O quarto de volta, qual que vocês acham aí? Olha, eu falei que o ângulo reto é um quarto de volta. Vê aí onde o ponteiro está semelhante a esse daqui e marca o X, tá? Se Luana fizer um giro de meia volta, ficará de frente para qual amiga? Tá? Então, olha aí também e tenta ver. Ó, o quarto de volta. Assim, assim, formando um L. Vira a folha aí na página 52, vamos aprender sobre retas. Quando nos referimos a uma reta, estamos pensando em uma figura sem espessura, sem começo e sem fim, tá? Então, uma linha reta. Quando pensamos em reta, imaginamos uma linha infinita nos dois sentidos. Então, a linha não tem fim, né? Infinita. Tanto pode ir para um lado quanto para o outro. As retas são representadas por meio de uma linha reta e nomeadas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, no caso aqui do nosso exemplo do livro, essa reta, ela está sendo considerada como a reta R, colocou uma letrinha minúscula aí. Então, retas paralelas, retas perpendiculares e retas concorrentes. Agora, eu estou lendo aqui, ó. Vamos classificar as retas, tá? Duas retas que não se encontram, por mais que se prolonguem e não se cruzam em nenhum ponto, são chamadas de retas paralelas. Eu tenho um exemplo aí de duas retas paralelas, S e T. Olha aqui, ó. Duas retas paralelas, ó. Faz de conta que essa aqui é a S do nosso livro e essa é a T. Elas não se encontram de forma alguma, ó. Retas paralelas, uma sobre a outra. Duas ao lado. Duas retas que se encontram em um ponto só. São chamadas de retas concorrentes. Aí no livro, as retas U e V se cruzam no ponto D. Então, ó, se encontraram aqui, ó. No livro, esse ponto é chamado de ponto D e as retas U e V, tá? Se encontraram aqui, se cruzaram. Então, reta
concorrente. Depois, quando duas retas concorrentes formam um ângulo reto, são chamadas de retas perpendiculares. Olha aqui, ó. As retas se cruzaram, mas formaram esse ângulo aqui, ângulo reto, tá? E também, aqui também tem um outro ângulo reto, aqui tem outro ângulo reto, aqui outro ângulo reto, tá? Em formato de cruz. Então, a gente pode falar que é uma reta perpendicular, que forma 4 ângulos retos, tá? Então, continue agora na página 53. Uma forma de verificar se um ângulo é reto é comparar o ângulo com o canto do esquadro. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui, então, é um esquadro, tá? Ó. Então, eu quero saber se o ângulo é reto. Quando eu tenho aqui uma reta, tá? Que se cruza com, ó, que se encontra com uma outra reta, tá vendo? Em formato de L. Aqui nesse cantinho aqui do encontro das retas é chamado de ângulo reto, tá? Isso aqui. Depois, aí tem o desenho aqui no livro, que eu mostrei aqui no meu esquadro, ó. Quem tiver esquadro em casa, pegue aí e dá uma olhadinha. Tem algumas crianças que deixaram o esquadro na escola, mas na figura do livro dá para entender. Depois, aqui, ó, ângulo não reto. Tem um outro exemplo aí, quando o ângulo, olha aqui, ó. Quando o ângulo, ele é um pouquinho para dentro, tá vendo? Ele é chamado de ângulo não reto. É como se fosse isso aqui, ó. Eu tenho um esquadro aqui, em vez de ser essa linha com essa aqui, ó, é como se saísse uma outra linha aqui por dentro, ó. Menor aqui, ó, pro lado de dentro. Aí é um ângulo não reto, que não forma 90 graus, tá? Então, agora, cada um dos 4 ângulos determinados por duas retas perpendiculares é chamado de ângulo reto. Vamos observar linhas que dão a ideia de retas nas obras de arte. Muitos pintores e artistas plásticos usam elementos e formas geométricas em suas obras. Então, olha essa figura aí. Tá? Essa figura aqui, ó, dentro aqui dessa torre aqui, ó, a gente tem vários cruzamentos de reta aqui, né? E é uma pintura de Tarsila do Amaral, que a gente já estudou a Tarsila do Amaral, né? E pintado a óleo. Então, aqui vocês observam essas figuras geométricas, essas formas geométricas. Vira a folha, página 54. Continuando esse desenho, converse com seus colegas e professores sobre esses elementos e formas geométricas usados pela artista Tarsila do Amaral. Então, vamos ver. Aí tem o desenho aqui, tem destaque aqui, ó. Tá vendo? Em azul. Veja a obra em detalhes. Observe que foram usadas linhas que remetem à ideia de retas que não se encontram. Retas paralelas. Tá? Tem também retas paralelas. Assim, ó, porque na forma da figura tem algumas retas que não se encontram. Algumas estão marcadas em verde. Ó, então, se vocês observarem aqui, ó, essa e essa de cima são retas paralelas. Aqui, ó, essa com essa de cima não se encontram, retas paralelas. Algumas estão... Agora, observe bem como Tarsila desenhou o telhado das casas e a estrutura da torre. As retas coloridas de azul se encontram em um ponto, certo? São as retas concorrentes. Então, olha só. As retas azuis aqui, ó. Tá vendo que formam um X? Ó. São retas concorrentes, ó. Esse aqui que a tia colocou aqui no quadro. Observe também as retas formadas pelo encontro das paredes das casas.
elas estão marcadas na cor laranja. Elas formam 4 ângulos retos. Essas retas recebem o nome de perpendiculares. Olha aqui, ó. Isso aqui tá bem aqui no cantinho aqui, ó. Ó, de laranja aqui. Observe bem aí essa figura aqui, ó, que vocês vão ver aqui a perpendicular, que é essa daqui, formando um ângulo reto. Então, aqui embaixo, agora no cachorrinho, em várias partes da obra, a pintora usou figuras que lembram formas geométricas como retângulos, triângulos e círculos. Encontre-as. Então, agora vocês vão procurar aí essas formas geométricas: retângulo, triângulo e círculo. Ó, eu já vi algumas, ó. Tem círculo aqui embaixo, né? Tem triângulo, retângulos, né? Aqui, ó, quadrados, né? Então, vocês procurem aí. Agora, na atividade número 1, com auxílio de uma reta, na página 55, trace uma reta no espaço a seguir. Ó, fácil de fazer, tá? Pegue uma régua aí. Eu vou pegar esse transferidor aqui mesmo, tá? E vou traçar uma reta. Depois, observe número 2, as retas desenhadas, escreva o nome delas de acordo com a posição. Aí, olha só, nessa atividade aqui, tá? Vocês vão escrever um nome de cada um desses aqui que eu expliquei aqui, ó. Se é reta paralela, se é reta concorrente ou se é perpendicular, tá? Se não se cruzam, se as retas não se cruzam, elas são chamadas de retas paralelas. Se elas têm um ponto de encontro, são chamadas de retas concorrentes, tá? E se elas são formato de cruz, assim, se elas se encontram assim, formando 4 ângulos retos, são retas perpendiculares, tá? Então, é só isso. Número 3. Aqui tá mandando observar a sala de aula, mas como a gente não está na sala, observa a sala da sua casa, tá? E o nome dos objetos ou dos lugares onde você consegue identificar retas paralelas, retas perpendiculares e retas concorrentes. Você vai anotar aí observando a sala da sua casa, tá bom? E é só isso, tá? A atividade é só até a página 55. Aí na próxima aula a gente dá continuidade à matéria, tá? Um grande beijo. Fiquem com Deus.